Seu Daniel. Vamos ver como que isso. Você trocou com o CAS. Tá pegando meu som, né? Não sei, fala alguma coisa aí. Não, para não. Boa noite, Valdeci, Kátia, Daniel. Esperar uns minutinhos para o pessoal entrar. Estamos já falando de 2023, né? 15 dias, né, Gui? Tá perto já. Já acabou, né? Já, né? Basicamente, o que tinha para fazer esse ano já foi, né? Não quer, vou pegar pra mim. Cadê o chat? Aqui. Achei. Boa noite, boa noite. O povo do Rio Grande do Sul tá em peso aí. Os três que estão aí são do Rio Grande do Sul, ó. Daniel, Kátia e o Valdecir. O povo do Sul tá querendo se planejar, o resto do país não precisa mais. Sem delay aqui. Tá ouvindo bem, Gui? Certinho? Vamos ali no grupo que está iniciando a aula. Se alguém... Eu mandei o link agora. Voltar na correria. Última do ano, né? É a última do ano, né? Deu por esse ano de aula do Remap, só ano que vem. Acho que tá pra pegar o som todo, né? Não sei, tá ouvindo lá fora? Eu tô batendo com a garrafa aqui, tá pegando? Não, tá virado só para cá. Ó, O microfone tá bom, então. Quer dizer que tá funcionando. Boa noite, pessoal. Esperar só uns minutinhos, ver se entra mais alguém, senão a gente já dá início aí, em respeito a vocês que já estão aqui pelo horário, né? Quem puder abrir a câmera para mim poder ver vocês, para não me sentir sozinho aqui, tô compartilhando aqui na tela da TV, né? Para poder vê-los também. provavelmente o pessoal tá que nem o Jassa, né, Matheus? Tá aí tudo Na na correria hora para extra. finalizar, que nem aqui tá o Jaça, tá todos os meninos aí trabalhando, deve ser isso mesmo, né? Aquela questão da correria de final de ano, né? E é uma das coisas que a gente vai falar hoje, né? Quando chega no final de ano, a gente começa agora a pensar, né? Não, para ano que vem eu não quero mais isso, eu quero mais aquilo outro, eu não quero aquele outro. E é uma das coisas que eu vou trazer algumas ferramentas, algumas coisas aí que é justamente para ajudar nisso, né? Para que essas metas de vocês, esses objetivos de vocês, não sejam essas metas só de ano novo e chega lá dia 15, 20 de janeiro, se esqueceu das metas, deixou elas de lado e voltou para a correria do dia a dia de novo, né? Então, é bem nessa, né, Valdecina? Correr para entregar mais um carro é justamente isso, né? A gente sabe que é essa questão, né? Mas é uma das coisas que quando a gente fala em planejamento, em foco, em objetivo, é justamente isso, né? Todo ano a gente sabe que é final do ano, todo ano a gente sabe que é essa correria nessas últimas semanas aqui, e todo ano tem muitas das coisas que a gente deixa para essas últimas semanas aqui, né? Então, isso é muito modelo mental, é muito cultural da nossa cultura, né? Então, uma das coisas que o planejamento traz para a gente é a gente quebrar um pouco esses modelos, né? Se eu sei que todo ano vai acontecer o final do ano, se eu sei que todo ano vai ser correria, o que eu posso estar procurando antecipar, o que eu posso estar procurando organizar para que não seja tão desgastante e estressante esse final do ano, né? Então, isso é uma das coisas aí que a gente traz muito forte, né? Para a gente não cair nesse modelo mental. Começa alguma coisa, faz e desiste e acaba se repetindo isso e gerando aí algumas questões mais estressantes e desgastantes, né? 7:05, vamos dar início aí, né? Com quem tá online, quem não tá, deixa se tá gravando, deixa eu só ver que está gravando, porque da última eu esqueci de botar para gravar.
Tá gravando. Então tá, né? Bem-vindos aí a mais uma aula do Remap AS. A aula de hoje, então, a gente vai dar continuidade ao que a gente falou aí há 15 dias atrás. 15 dias atrás nós falamos aí um pouco mais sobre planejamento, eu trouxe aí para a galera algumas questões de indicadores e tudo mais. O que ficou de objetivo é vocês pensarem aí nas metas e ações para ano que vem. Alguém aí já definiu alguma meta? Alguém já tem alguma meta definida para 2023, seja ela de faturamento, seja ela de algo aí? Alguém que quiser falar no chat, se tem alguma meta já definida, ou ainda está só na cabeça, ou chegou a sentar e fazer a planilha de 5W2H? Como é que tá por aí? Que é uma das questões que a gente vai falar hoje também, né? Muitas vezes a gente tem muitas ideias, como eu falei, chega agora o final do ano, é essa correria para entregar os carros, para finalizar tudo, e a gente começa a falar, né? Não, ano que vem vai ser diferente, ano que vem eu faço. E quando a gente vê, passou-se, né, voltou-se para as rotinas do dia a dia, a gente acaba não fazendo as nossas metas, as nossas ações. Então, é uma das questões que a gente vai falar muito forte hoje. Então, assim, se vocês ainda não têm alguma meta definida, hoje é interessante para vocês fazerem as ferramentas, pensarem pelo menos em uma meta de vocês de 2023. Quando a gente fala em planejamento estratégico, existem várias metas, né? Então, eu comentei na semana retrasada, na última aula, que é a meta que a gente mais utiliza, que é a mais fácil de fazer, é geralmente faturamento, né? O quanto que eu quero faturar no ano que vem. Para ter noção disso, obviamente, eu preciso saber mais ou menos o que eu fiz no ano anterior. Então, é importante vocês trabalharem pelo menos com uma dessas metas para a gente conseguir fazer com que as ferramentas elas façam sentido, que as ferramentas vocês consigam aplicar, que é uma das coisas que eu vou falar muito aqui hoje que impede vocês. Então, isso que eu digo, né? Se vocês têm alguma meta quiserem colocar ali no chat, para a gente ir trabalhando elas, eu vou usando elas como base, né? Então, é uma das metas, por exemplo, nossa aqui do EAS é executar 12 turmas do EAS em 2023, né? Então, 12 turmas com 8 alunos presentes é a nossa meta. Então, essa é a nossa meta macro, vamos dizer assim, né? A nossa meta smart aqui dentro do EAS. Dentro da Jasta Estética, a gente também tem a meta já macro de faturamento, e dentro disso que a gente destrincha as outras ações, né? É aquela história que vocês têm lá na apostila de vocês, a Alice do País das Maravilhas, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, isso vocês precisam ter muito claro, né? Então, estou falando das metas aí para vocês. Quem está aí com o nome iPhone, se puder botar quem é o nome da pessoa para me identificar, tem 2 iPhone aí online. Eu vi que o Serginho é o único aí que está com a câmera aberta. Obrigado, Serginho. Pelo menos assim a gente não se sente tão só. Ah, o Vitor abriu a câmera agora também. A gente não se sente tão sozinho aqui, né? Então tá. Vou fazer aqui o compartilhamento da apresentação. Se vai dar certo aqui nas minhas ideias. Show de bola. Abriu a apresentação, Gui? Pode confirmar para mim? Abriu? Então tá, né, pessoal? Vamos dar prosseguimento aqui, então, na aula de hoje. Tá ali, né? Tem a opção de como vocês renomearem, né? Como eu pedi ali no cantinho onde tem o nome de vocês, vocês conseguem renomear. As regras de sucesso, não vou estar repetindo ela aqui, pelo que eu vi, todos os que estão presentes hoje estavam nas últimas aulas. Então, para hoje, né, que foi que eu pedi para vocês, era isso. Tragam as suas ideias de metas SMART para 2023. Vamos juntos criar e pensar em ações para preencher o nosso 5W2H, fazer evoluir a estética de vocês. Então, foi isso que eu pedi para vocês, né? Quais são as metas SMART de vocês? Qual é a meta que vocês querem? E é importante a gente trabalhar isso. Uma das questões que eu estava falando antes é justamente essa parte. A gente às vezes pensa em várias metas e a gente não desenvolve, não matura, não trabalha nenhuma delas, e a gente fica com um monte de coisa na cabeça. No final das contas, a gente volta para a nossa rotina do dia a dia e acaba não executando essas metas. Então, de novo, né? Final de ano é esse momento de renovação, esse momento de vamos começar de novo. Tem muita gente já falando para a gente, não, janeiro eu vou fazer, quando virar o ano. Eu digo uma coisa para vocês, não vai ser a virada do ano que vai mudar algo, não vai ser a virada do ano que vai fazer a estética de vocês rodar. Parem e pensem, se vocês não fizerem algo diferente em 2023 que vocês não fizerem em 2020,
vocês não vão ter resultados diferentes. Insano é a gente querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? Isso são frases que a gente usa muito forte aqui. Então, porque é para janeiro, não, agora em janeiro vai ser diferente, eu não vou fazer isso, aquilo, aquele outro. Sim, é um momento que a gente sempre faz essa revisão, né, essa reciclagem na nossa cabeça, o que que eu quero, o que que eu não quero, como eu falei, mas é importante sim vocês definirem essas metas, como eu coloquei aqui, vocês terem compromisso com isso, porque quanto mais específico é essa meta, quanto mais trabalhada é essa meta, as chances de vocês atingirem elas são maiores. Falo isso porque a gente tem muito costume de ter várias metas, ter várias ideias e, de novo, não executar. Então, pensem nas metas que vocês não atingiram de 2022, algo que vocês se proporam. Seja comprar uma máquina, seja contratar, ou mudar de espaço, ou ampliar, ou fazer um curso, alguma coisa assim. Teve muitas das metas que com certeza vocês atingiram, mas teve metas aí no meio desse caminho que vocês não atingiram. Com certeza essas metas são as metas que vocês não deram atenção ou não trabalharam ela, porque tá na correria do dia a dia, tá na correria para fazer as coisas e essas metas acabaram ficando. Lembre-se que geralmente essas metas que vocês não atingiram são metas que são importantes para a vida de vocês. São metas que vocês sabem que se tivessem atingido, vocês estariam com certeza finalizando o ano de forma mais confortável, de forma mais adequada, às vezes com caixa melhor e outras questões, né? Então, essa que é importante, né? Vocês pensarem nessa meta. Vi que o Thales está online aqui, hoje ele inclusive estava falando comigo, que ele fez o EAS em dezembro do ano passado, que ele botou no papel as metas dele, ele estava revisando algumas, ele disse, Matheus, teve algumas ali que eu vi que eu não revisei, alguma ferramenta para me ajudar a apoiar nisso, que é justamente uma das coisas que a gente vai estar trazendo aqui, né? Então, relembrando de novo o remap, hoje nós vamos falar muito da questão de ações barra acompanhamento e planejamento. Vocês estão procurando planejar as metas de vocês, mas vocês precisam... Deu, desativei o som de todos, né? Então, assim, o que nós vamos falar muito forte hoje é a questão do planejamento e do A, que é as ações barra acompanhamento. Aí está um dos dois grandes itens que acaba fazendo a gente não fazer as nossas metas, é não acompanhar elas, né? Escreve a meta no ano novo, bota num papel, às vezes nem no papel, fica só com elas na cabeça e esquece elas, e não planeja para fazer essa meta acontecer. A meta do Valdeci, minha meta com certeza é ser mais visto no mercado aqui na cidade, pois tem muito mercado ainda e as pessoas não nos conhecem. Aqui é uma meta que a gente vai estratificar, tá faltando itens nessa tua meta, Valdeci, para que ela seja atingível. Tem itens aí que a gente não tem que clarificar um pouquinho mais nessa tua meta. Já que tu escreveu aqui, eu vou usar ela como base aqui. Deixa eu voltar aqui. Foi. É muito controle para a cabeça de uma pessoa só, mas dá tudo certo. Então, assim, né? Quais os itens indispensáveis para esse planejamento? Como fazer e manter constância dos planos e metas e como definir metas para o ano? É isso que a gente vai falar hoje. Então, assim, que eu falei para vocês, o que mais impediu vocês de não chegarem nas metas, agora eu vou pedir para vocês, desses 6 itens que eu elenquei, vocês anotem se vocês fizeram, quantos sims e quantos nãos desses 6 itens. O item número 1, não ter especificado a meta. Então, por exemplo, a meta que o Valdeci colocou, ser mais visto, mais conhecido no mercado, ela é uma meta que ela não é muito específica. O que significa para o Valdecir ser mais visto no mercado? O que significa para o Thales ter mais clientes? O que significa para o Serginho trabalhar com mais serviços? Vocês precisam especificar essas metas. Esse tipo de meta, Valdeci, que você escreveu, ô Gui, só bota ali no chat de novo para mim conseguir ver o que ele escreveu mesmo, por favor. A minha meta, com certeza, é ser mais visto no mercado aqui da minha cidade. Valdeci, não só Valdeci, né? Membros EAS. O que significa ser mais visto dentro do mercado?
Ser mais visto é o quê? Tu botar uma bandeirola na frente e acenar, tu vai ser mais visto, vai ter mais gente que vai estar te vendo. Então, é importante especificar o que é esse ser mais visto, tá? É importante vocês pensarem nisso. Outra questão dessas metas, né? Como eu falei, é esse tipo de meta, Valdeci, são metas que a gente fala por muito no coach, que é metas grávidas. Você tem que parir essas metas, ou seja, tem que tirar elas mesmo do papel. Então, pensem nas metas de vocês. Quais delas que vocês não atingiram de 2022 e observem se vocês especificaram elas. Como a gente fala muito, faturar mais, me incomodar menos com o funcionário, contratar mais pessoas, fazer mais serviços, ter mais valor agregado, atender mais clientes final. Essas metas, elas não são específicas, gente. Essas metas, elas são muito abrangentes e deixam o nosso cérebro com um caminho livre para interpretação. Como eu falei, a do Valdecir, ser mais representado no mercado, o que significa isso para você, Valdecir? Você que tem que entender, peraí, o que eu quero? Ser mais visto no mercado. Ser mais visto no mercado representa o que para mim? Eu ter mais pessoas, eu atender todo mundo da quadra onde eu moro me conhecer, todas as pessoas que têm o carro X saberem que eu tenho serviço aqui na cidade. Você tem que especificar essa meta. Essa meta ela tem que deixar de ser grávida, tá? Então, pense nisso. Então, se vocês não especificaram as metas de 2022, peguem, resgatem essas metas e especifiquem elas passo a passo. E comecem a pensar nisso. Em muitas das aulas do EAS, muitas turmas, eu falo muito forte dos porquês, né? Por que eu quero ser mais visto no mercado? Por que eu quero ter maior representatividade? Façam esse exercício. Lembrem-se da ferramenta Comece pelo Porquê. Então, estou falando para vocês porque justamente a gente está falando da meta macro de vocês, a gente está falando da meta principal de 2023 de vocês. Então, é importante trabalhar ela, maturar ela. Não é simplesmente botar qualquer coisa no papel e esquecer o papel, pular as 3 ondinhas e cair na mesma rotina do dia a dia. Então, pensem bem específica nela. Outro item, criou por conta do outro. Então, pensem se as metas que vocês criaram de 2022 foi porque o outro fez. Ah, o Thales agora está dando curso, a minha meta é botar fazer curso também. É a realidade dele, é o momento que ele está, é a forma da estratégia do negócio dele. Ah, agora o Jassa está trabalhando com produto, eu também vou fazer produto. Pensem se essas metas de vocês não são metas do outro, que vocês estão comprando. Ah, porque está todo mundo indo para o detailer, eu também vou. Aí vem aqueles ditados da mãe. Você não é todo mundo. Tem que lembrar desses ditados de mãe nesse momento. Então, pensem também nisso. As metas que vocês criaram para 2022, que vocês estão querendo usar em 2023, são metas do negócio de vocês, da estratégia de vocês, ou é a meta de alguém que vocês compraram? Porque também, quando vocês compram a meta de alguém e essa meta não faz sentido para a estratégia de vocês, vem a decepção. Porque entra o próximo item que às vezes a gente não acreditar ser capaz daquela meta, aí eu coloco a meta, mas eu nem acredito que eu sou capaz de fazer ela, então é uma meta que eu nem vou atrás, porque, meu Deus, isso aqui nem é alcançável, né? E outro item que tem é ser muito fácil, que é os outros dois ali. Ou as metas, elas são muito distantes, você coloca uma meta muito ousada que te desmotiva a buscar essa meta, e existe o outro lado da moeda também, que é as metas medíocres, quando tu bota uma meta muito fácil. Ah, mas é fácil de atingir, eu não vou dar bola. Engana-se quem pensa dessa forma. Às vezes as metas fáceis que a gente colocou, a gente não maturou elas, é justamente essas que a gente acaba não entregando também. Então pense, às vezes metas fáceis de vocês deixaram de fazer porque não deu foco, porque não deu atenção, alguma coisa do tipo. Então pensem nisso. E o último item é metas que não são revisadas frequentemente. Então, uma das questões que é muito importante aqui, que é o mapa da meta que a gente fala lá no EAS, vocês têm a ferramenta na apostila, é vocês, neste momento de planejamento, de ação, de objetivos que vocês têm, é smartizar as metas de vocês, pensarem nessa meta que faz sentido por objetivo de vocês e criarem mecanismos de revisitar essa meta. Essa meta ela tem que estar no local que vocês consigam ver, num local que vocês consigam ouvir, cola ela no espelho do banheiro quando acordar de manhã, coloca ela na frente, em cima da politriz quando vocês for pegar ela todo dia de manhã para trabalhar. Coloquem essa meta num local que vocês visualizem ela com frequência. A meta SMART ela precisa ser acompanhada. Então, se o objetivo de vocês é mudar o estúdio,
Pega o projeto que vocês têm, imprima ele, cola ele num lugar que vocês veem ele todo dia. Se o objetivo de vocês é faturar X mil mês no ano, pega esse número, coloca em algum lugar que vocês vão estar vendo. Vocês precisam estar revisitando essa grande meta de vocês com frequência, porque senão ela vai cair no esquecimento, ela vai cair no depois, amanhã eu vejo, e vocês vão acabar se frustrando por não atingirem essas metas. Então, peguem essas metas de vocês, especifiquem elas. Então, por exemplo, o Valdecir, né? O Valdecir falou ali o quê? Aumentar a sua representatividade no mercado, alguma coisa assim, né? Então, Valdecir, o que representa ser mais visto no mercado? Então, o que você vai colocar dentro desse ser mais visto no mercado? Peraí, para o Valdecir ser mais visto no mercado é ter a representatividade de atender 10% da quantidade de carros da cidade. Exemplo. Aí tu tem que especificar isso. Ah, na minha cidade eu sei que deve ter mais ou menos 1.000 carros, 10% disso é 100, então eu quero atender 100 carros por mês. Então, ser mais visto na cidade representa atender 100 carros por mês para o Valdecir. Então, a tua meta é 100 carros por mês. Essa é a tua meta específica. E tu coloca ela todo dia para te acompanhar. E daí tu vai olhar, peraí, esse mês já passou metade do mês, eu não cheguei a 50 carros, então quer dizer que está faltando. Que estratégia que eu vou fazer? Vamos para o 5W2H, vamos ver estratégia de marketing, vamos ver outras ações, vamos resgatar cliente, vamos visitar mais, vamos fazer menos isso. É essas questões que você precisa especificar. Então, especificando a meta, colocando ela de uma forma visível e, de novo, uma meta que seja desafiadora para vocês, vocês vão conseguir muito mais facilmente chegar nesta meta. Aqui eu trago para vocês, dentro do processo de coach, existe o coaching executivo, onde a gente faz um teste de mapa comportamental. Não é o teste DISC, ele é um teste um pouco mais complexo, um teste que vocês demoram 1h20, 1 hora, 2 horas para responder. Ele é um relatório bem mais completo, né? Ele tem um custo mais alto, obviamente, né? Não é o DISC. E dentro desse teste, ele fala muito das questões das competências do empreendedor e ele traz traços comportamentais. Eu trouxe esse traço comportamental para vocês, porque estando há 2 anos e meio dentro do setor de estética automotiva, esse traço comportamental é um dos principais traços que fazem a galera não atingir as suas metas, que é ser realista e imaginativo. O que é ser realista e imaginativo? Aqui tem um resumo só de 2 itens, tem várias outras questões que vai dentro disso, mas eu digo para vocês sim, com certeza, que isso é um dos principais fatores que fazem vocês não atingirem as metas de vocês, que fazem a gente aqui, às vezes, também se atropelar nas nossas metas e a gente tem que estar todo o tempo revisitando, que é o quê? Sua natureza subjetiva de talvez idealista, você poderá propor melhorias aos processos, procedimentos que não sejam práticos. Ou seja, a galera do Detail, ela é muito imaginativa, não, eu já vou fazer isso e vai dar certo, e eu boto a politriz, e agora eu vou botar o PPF, e agora veio não sei o quê. Imagina 1 milhão de ideias para soluções do negócio, só que essas ideias, diz ali, ó, melhorias aos processos, procedimentos que não sejam práticos. O que eu quero dizer com isso? Um dos principais itens que faz a gente não atingir as nossas metas é a gente estar constantemente focando, imaginando aquilo que a gente não tem. Ah, é porque se eu tivesse mais cliente, é porque se eu tivesse a Politriz XYZ, porque se eu tivesse o curso ABC, porque se eu tivesse o espaço XYW, porque se eu tivesse o produto. A gente imagina 1 milhão de coisas na cabeça e deixa de dar foco naquilo que a gente já tem. E aí a gente acaba fazendo o quê? Compra mais coisa, faz mais um curso, compra mais uma máquina, faz mais um curso, traz mais uma ideia. Quando tu vê, tu tá com a tua operação inchada, com 1 milhão de coisas, e você não é referência em nada. Então, pensem nisso, ser realista, imaginativo, impacta, porque daí você vai ser o diferencial do que se você tem tudo. Qual é a tua meta, o teu público-alvo, o teu objetivo, tudo aquilo que a gente fala lá em marketing. Quem fala com todo mundo não fala com ninguém, isso não é conceito de hoje, então parem e pensem nisso. E eu digo isso porque, sim, eu acompanho, como eu disse, há 2 anos e meio, a gente recebe diariamente 10 a 15 pessoas aqui que têm, né, interesse no EAS, que não chegam a fechar, né? A gente recebe muitos nãos aqui, que vocês também já sabem disso, né? Ah, é porque é isso, é porque é aquilo, eu vou botar isso, eu vou botar aquilo. Tá, disso tudo, qual é a ação de hoje? O que você vai fazer agora, que está no teu controle, que está na tua mão? Então, pense nisso. Antes de fazer uma sugestão,
tente primeiro avaliar criticamente se ela funcionará e se o valor do aprimoramento compensará o custo para fazer a mudança. Nas análises de investimento, a gente fala sobre isso: risco, retorno e liquidez. Então, antes de vocês inventarem de botar um processo novo, de inventar algo, de querer inventar a roda, que é muitas vezes o que a gente quer fazer, a roda já está rodando há tantos anos, é só às vezes a gente passar um pretinho nela, já está tudo certo, não precisa inventar a bendita da roda, só passa um pretinho nela, lava essa roda, não precisa querer criar uma roda nova. Pensem nesse item aqui. Primeiro, avaliem criticamente. E esse avaliar criticamente, pessoal, é outra coisa que eu falo. Avaliem criticamente se essa meta, se esse procedimento, se essa máquina é para vocês. Se não é a meta, a máquina que vocês estão comprando porque o outro teve. Não é porque a pessoa que a estrelinha postou lá na rede social segurando esse canetão aqui, ó, gente, esse canetão ele risca diferenciado, não sei o quê, que eu vou lá clicar e vou comprar esse canetão, sendo que eu nem tenho quadro na minha estética para usar. Eu vou lá e vou comprar a rampa, o elevador, sendo que eu nem tenho demanda tão grande assim de levantar e baixar carro. Para que eu vou comprar o elevador? Eu vou lá e vou comprar a máquina de vapor, porque é a máquina de vapor que vai salvar a minha empresa. Sendo que eu nem tenho demanda, não tenho nem estratégia para trazer essa demanda. Lembrando que o vendedor, né, Matheus, sempre vai dizer que vai dar dinheiro, né, que vai dar retorno. Sim, sempre, né? E não quer dizer que não vá. Não estou dizendo que essa venda está errada ou que a pessoa está mentindo. Mas tem que ver se cabe para a nossa estratégia, para o nosso objetivo, né, Gui? Porque isso é muito comum. Não, agora isso aqui vai ser a solução. Não, isso eu digo que não é a S, se a gente não se policiar, a gente vê, não, agora esse curso vai ajudar, esse aqui vai fazer, essa consultoria vai resolver o problema. E às vezes a gente tem a solução dentro de casa, a gente está olhando para fora e não está olhando o que a gente tem dentro. Então, isso é importante também, tá, pessoal? Isso afeta muito os objetivos. A gente já pegou dono de estética quebrando, querendo vender maquinário para gente que não tem dinheiro no caixa, mas tem 5, 6 Politriz lá no estoque, muda de marca de credenciamento, é porque é a marca, não, agora é a Gion, não, agora é a Sonax, não, agora é a Max Pro, não, agora é a Car Pro. Tipo, botando a culpa na marca, no credenciamento, gente, é vocês que são os profissionais, vocês que prestam serviço, vocês que conhecem o cliente de vocês. Então, parem e pensem nisso. Estou frisando esse item porque é um dos itens que eu vejo mais impactar no nosso setor de empreendedorismo. A gente, como dono de estética, porque a gente está o tempo todo vendo, a gente é bombardeado de informação e a gente acaba, de novo, inchando a nossa operação, enchendo a cabeça de um monte de coisa e não fazendo nada. Daí dá a sensação de cansaço, a sensação de fracasso, a sensação de que não sei, porque tu incha a tua cabeça, mete um monte, entala ela e tu não executa nada. Então, pense nisso também. Ô, Matheus, um exemplo bom é o Jassa, né? Por exemplo, o PPF, né? Tipo, a gente inclui o PPF aqui como detalhes, mas ainda não tem ele como carro inteiro, digamos, né? Porque o Jassa focou nos produtos, né? Esse ano ele tinha uma meta, que era lançar novos produtos e tal. Como é que ele ia focar, abrir um novo negócio de PPF dentro da Jassa Estética? Então, não dá para fazer tudo, né? Exatamente. Então, essas questões, tá, pessoal, é para vocês pensarem. Eu digo para vocês que quando eu tive acesso a isso, foi um dos principais itens que me fez entender que realmente eu estava deixando de fazer objetivos, porque eu estava muito nessa ideia do realismo imaginativo. Eu queria trazer tudo, todas as ideias, todas as opções, e não estava fazendo nada. Quando eu decidi focar, não, eu vou falar de gestão para estética automotiva, especificamente nesse setor, tudo mais, eu consegui me tornar uma referência, crescer e ter um diferencial ali. Antes eu falava com todos os tipos de profissionais e daí eu não tinha esse meu resultado. Quando eu entendi isso, que eu fui para esse processo de coach, que eu tive essa mentoria, eu fui muito mais direcionado e muito mais assertivo nisso. Ah, poderia estar em outros setores, alguma coisa assim? A gente tem que dizer sim para uma coisa e aprender a dizer não para outras, né? Então, pensem nisso. Apesar de realista, sua natureza idealista poderá levá-lo a defender esforços que poderão não ser necessariamente mudanças práticas ou aplicáveis à sua organização. De novo, às vezes a gente está botando esforço, está botando energia para mudar algo que isso não vai ser prático, que não vai dar resultados esperados. Então, pensem nisso, eu estou frisando esse realista imaginativo, olhem para as metas de vocês que vocês não atingiram, se vocês não chegaram nesse ponto. Sabe aquele dia que tu tá sem faturamento, que é o dia que tá chovendo, que é o dia que tá meio difícil? Sabe esse dia? Né? Acho que não sei se alguém já passou por isso, mas nós já passamos aqui. Que daí tu senta assim, tu olha para teu espaço, tu olha para aquele monte de maquinário, todos os anos que trabalhou,
e não tem gente, e daí tu se sente, meu Deus, o que que é esse? É o público, a minha cidade que é difícil, é o meu funcionário que é aquele outro. Ah, será que eu tá no lugar certo? Será que eu não devia eu vou começar outro negócio, vou abandonar tudo e eu vou começar outra ideia. Esse é os dias de maior perigo nesse momento, porque daí a gente incha a nossa cabeça de informação, daí tu vai pro Google, né, pro Instagram. Aí tu começa a olhar os outros. Aí tu vê que um tá com movimento, o outro não. Meu, olha lá, a Valkyria tá fazendo tal coisa. Meu, o Serginho tá girando. Não, o Vitor tá fazendo e eu tô aqui parado. Porque eu sou um M, eu sou um bosta, eu não sei fazer nada, eu não peço para isso. Ah. Aí tu mergulha num looping negativo e tu começa a focar no que tu não tem e tu começa a focar nessa questão negativa. Quando tu vê, tu tá querendo, só falta mesmo fazer coisa feia, como já falaram aqui, já aconteceu, de querer tirar até a própria vida, dependendo do nível que tu chega nisso. Então, pensem nisso neste momento. Peraí, eu tenho muitas ideias, eu tenho muitos objetivos. Quais são as ações, quais são os resultados que eu faço hoje no meu dia a dia que gerou mais resultado no passado? O que me gerou mais assertividade? E foquem nessa assertividade de vocês, foquem nesse objetivo de vocês. De novo, ter um monte de coisa na cabeça leva vocês a nada. Inchar a operação de vocês não vai fazer vocês terem resultado. Então, pensem nesse traço de realismo imaginativo, pensem no passado das ações. Não estou dizendo que não é para a gente imaginar, que não é para a gente sonhar, não é para a gente crescer. Óbvio, o sonho faz parte do empreendedor, mas sonhar com o pé no chão, sonhar sabendo o que é o momento, né? Tipo, então, é coisas que é importante a gente ter clareza aqui, né? Então, eu falo disso, esse traço comportamental é um que mais pega na galera, é um dos que mais eu vejo, que é o que impacta o nosso resultado. É imaginar demais e executar de menos. É ter muitas ideias, muitas iniciativas e poucas acabativas. Então, pensem nisso. Por isso que o 5W2H é muito bom. Quando vocês têm essas ideias, é o momento de vocês realmente escrever devagar, que eu digo. Baixou o santo de ideia, pega o caderno e vai escrevendo. Não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, pode botar tudo ali. Tira da cabeça e bota no papel. Aí depois tu começa a olhar. De todas essas ideias que vocês estão tendo, aí volto aqui, né? Deixa eu botar para apresentação de novo. Tá aqui o item, ó. Você poderá propor melhorias aos processos e procedimentos que não sejam práticos. Antes de fazer uma sugestão, tente primeiro avaliar criticamente se ela funcionará e se o valor do aprimoramento compensará o custo de fazer a mudança. É aqui que eu estou dizendo para vocês. Vocês estão com um monte de ideias, vocês estão planejando 2023, vocês estão pensando o que vocês querem, o que vocês não querem. Vão para o 5W2H de vocês, botem os uquês aí, destrincha de novo, seja um papel escrito, seja post-it, seja falando com vocês mesmos. Vamos viajar, é momento de viajar. Mas daí é antes de a gente ir executar, vamos botar o pé no chão e avaliar isso aqui criticamente. Daí sejam críticos com vocês mesmos. Peraí, pô, essa ideia que eu tive agora, eu vou botar PPF. É um momento, eu tenho dinheiro, recurso para investir nisso, realmente tem a procura do mercado agora, eu tenho como me posicionar no mercado para arcar com uma despesa de daqui a um pouco eu ter um erro de um capô, eu tenho dinheiro para segurar, jogar fora um PPF de um capô inteiro, é para agora isso. Daí vocês vão começar a avaliar criticamente e avaliar se esse retorno está valendo a pena agora. Não, não é para agora. Deixa ela guardada essa ideia. Deixa ela mais para médio prazo, deixa ela para ano que vem, vamos criar um capital. A venda financia os seus projetos, isso é outra coisa. Às vezes a gente não tem nem mercado para aquilo, não tem nem demanda, a gente quer trazer essa coisa nova e a gente não está nem dando conta de melhorar aquele processo que a gente já tem. Ah, eu quero trazer mais uma coisa. Não, tá, mas como é que tá rodando o negócio atual? Tá bom? Tá válido? Outro já vai trazer outra coisa, e daí é mais uma coisa que vai vir enrolada no meio e vai virar uma bola de neve. Então, pensem nisso, tá, pessoal? Pensem nisso, que eu falo isso aqui, que é um dos itens que ajuda muito a gente. Então, pensem se vocês não estão nesse traço comportamental. Que daí entra a ideia da ampulheta. A ampulheta é para vocês pensarem nela justamente dentro desses três grandes itens aqui. Passado, né, a parte de baixo aqui da ampulheta, é toda aquela areia que já foi. Aqui estão todos os conhecimentos, as experiências, as habilidades e as capacidades de vocês. Tudo que vocês já passaram, tudo que vocês já fizeram, tudo que vocês acertaram, tudo que vocês erraram. Futuro é a parte de cima dessa ampulheta, vamos pensar que é a vida que está passando. É os nossos pontos de melhoria, as nossas necessidades de desenvolvimento, as nossas oportunidades.
E muitas vezes nós estamos deixando de fazer o nosso resultado porque nós estamos ou muito focados no futuro ou muito focados no passado. E aqui a ampulheta está representando o grãozinho de areia que está passando, que é o presente, que é o potencial e as características pessoais que vocês têm para fazer o resultado de vocês acontecer. O futuro a gente não tem controle. Quem tem certeza que vai estar amanhã aqui ainda nesta terra? Não sei se você. Eu não tenho. Com certeza vocês também não. Às vezes a gente está olhando para aquelas areias, aqueles grãozinhos de areia lá de cima, querendo puxar tudo, e a gente tem que pensar que o hoje é a parte mais fina da ampulheta, ou seja, só um grão por vez que vai passar, ou seja, só um dia por vez que vai passar por ali, e entra o outro lado também, que é do passado. Ah, se eu tivesse começado a pensar nisso antes, se eu tivesse o EAS lá quando eu abri o meu negócio, se, isso, gente, é passado. Então, eu trago essa metodologia da ampulheta, que é justamente para vocês pensarem. Nós estamos falando de planejamento 2023, nós estamos falando dos objetivos, nós estamos olhando a parte de cima. Ou seja, né, todo esse monte de areia que ainda vai passar pela ampulheta de vocês. Mas, de novo, se vocês ficarem só na imaginação, se vocês não especificarem que grão de areia que vocês querem passar agora, no dia de hoje, não terem claro isso, ou vocês, pior de tudo, tá olhando a ampulheta do outro, do tempo do outro, vocês não vão conseguir executar. Focar no presente é uma das principais ferramentas que nos ajuda e nos apoia a controlar tal da ansiedade, a tal da depressão, a tal do TDAH, a tal de todas essas outras questões que a gente tem muito forte hoje, né? Essa questão de vai para a rede social, olha, arrasta para cima, arrasta para baixo, vê os outros e vê, fulano tá fazendo, eu não tô, e se eu tivesse, se, ou se não vem o quando, né? Não, mas quando eu tiver eu faço, quando. Quando a gente tá falando do e se, é a areia que já passou, eu não tenho o que fazer. Quando eu tô falando do quando, é a areia que nem veio, eu também não tenho o que fazer. Então, comecem a olhar também para o presente. Então, dentro disso, esse presente, ele está muito linkado à questão de planejamento semanal, ele está muito linkado a vocês colocarem pelo menos uma meta importante para vocês por dia. Para quem lembra lá da última ferramenta do EAS, que é aquelas engrenagens, é vocês fazerem aquelas engrenagens rodar. Lembrem-se, lá nas últimas ferramentas, na página 43, 4, tem várias engrenagens. A vida pessoal de vocês tem que estar rodando, financeiro, a parte de profissional, a parte de família, a parte de saúde. É no presente que a gente faz essas coisas acontecerem. Então, estou trazendo essa ferramenta para vocês começarem a pensar. As metas que vocês não atingiram de hoje, de 2022, se vocês ficaram muito no passado ou muito no presente, no futuro, e esqueceram de focar no presente. Essas metas não foram específicas, essas metas elas foram muito imaginativas, essas metas não foram dadas como prioridade, foram esquecidas no meio desse caminho e a gente acabou esquecendo de focar no presente. Tem muita gente falando isso, não, ano que vem, quando mudar, eu vou fazer o EAS. Não, ano que vem eu tô aí. Tem gente que falou isso para mim por 2 anos até vir para o EAS. E, não, e sim, e vou e tudo mais. E daí eu trago para vocês isso. Quantas outras metas de vocês estão nesse do ano que vem? No amanhã eu faço, no depois eu consigo, é o futuro. Aí vocês têm que começar a especificar. Sim, a gente não tem controle do que vai acontecer com a gente, mas a partir do momento que eu começo a organizar o que é que eu quero, tu tem a capacidade de puxar o grãozinho de areia que você quer agora. Peraí, agora eu vou puxar esse grãozinho de areia aqui, eu vou puxar esse objetivo aqui. A gente tem essa capacidade de priorizar algo para hoje, que é importante para a gente. Por quê? De novo, ser muito realista e imaginativo, tu querer puxar tudo, a ampulheta ela vai afunilar, obviamente. Ela própria faz a analogia da ampulheta, que é justamente para isso. Então, pense nisso também. Isso também está impactando vocês nas metas de vocês. Aí, relembrando a questão do planejamento estratégico, financeiro, clientes, processos e pessoas, são as 4 grandes áreas que vocês, né, precisam estar olhando nesse planejamento de vocês, né? A gente já falou delas antes, eu só estou relembrando. E, de novo, eu vou trazer a meta SMART. Agora, eu queria ver com vocês, alguém que tem a sua meta SMART aí, que queira compartilhar, teria um modelo pronto do material 5W2H? Sim, o 5W2H a gente tem ele, eu posso estar mandando ali para vocês receberam ele também vocês receberam ele por e-mail, mas a gente tem essa planilha em Excel sim. Deixa eu até ver se eu consigo ela aqui, eu já mando aqui no chat para vocês, eu acho que vocês já conseguem baixar. Deixa eu já pegar aqui, Serginho.
Só um pouquinho. Ai, meu Deus, cadê o mouse? Você pode mostrar a nossa também. Prontas com alguns exemplos. Que tipo de exemplo, Serginho? Me especifica isso. Porque assim, né? Eu tô te perguntando isso porque, por exemplo, aqui, ó, deixa eu compartilhar com vocês, terem uma noção como a gente faz. Tem bastante informação para preencher nela abaixo, não sei preencher certo. Obrigado, Paulo. Foi ontem mesmo. Não fiz aula ontem que eu disse, não, no meu aniversário eu não vou dar aula. Deixa eu curtir um dia também. Por isso que eu pulei para quinta aula. Porque assim, Serginho, o que acontece? Cada um dos itens ali você tem que estruturar. Então vamos pensar assim: fala uma meta que você quer atingir. Não, eu não compartilhei ainda. Não pega o som. Não? Bom. Ai, meu Deus do céu. 5-0 para a tecnologia. Meta: melhorar fluxo de caixa e expandir o negócio. Certo, Serginho. Então vamos para essa meta agora. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Deixa eu voltar. O que a gente precisa? Essa meta, você vai colocar ela. Meu Deus do céu. 3-0 para a tecnologia. Ó, no teu 5W2H, a gente vai começar a pensar nessa tua meta. Então, meta smart. Primeiramente, a gente tem que smartizar essa tua meta. Melhorar fluxo de caixa não é uma meta smart. Por quê? Ela não está. Deixa eu voltar para a apresentação. Vou compartilhar de novo. Melhorar fluxo de caixa. Melhorar fluxo de caixa a gente precisa especificar, Sérgio. Então, o que é especificamente melhorar fluxo de caixa para o Sérgio? Então, isso você precisa especificar. Melhorar fluxo de caixa é o quê? Ter, por exemplo, que é o segundo item que é mensurável, é ter 20 mil em caixa para reservas de despesas. Aí é uma meta mensurável e específica. Melhorar fluxo de caixa não é uma meta específica. Por quê? O que significa melhorar fluxo de caixa para você? Pode ser que é melhorar o fluxo de caixa e eu pagar as contas em dia? Pode ser que melhorar o fluxo de caixa e eu ter as contas para pagar os próximos 3 meses? Pode ser que melhorar o fluxo de caixa para você é ter os controles financeiros? Aí eu não sei te dizer. Então, por isso que eu digo, a gente tem esse detalhe nas nossas metas que a gente não especifica. Então, especifique o que é melhorar o fluxo de caixa para você. Então, o que você vai fazer? O que significa melhorar fluxo de caixa para o Sérgio? Então, você escreve em cima da folha lá, melhorar fluxo de caixa, e começa a escrever o que é isso para ti. É ter o caixa redondo, é ter conta física e jurídica separada, é ter isso. Daí entra as tuas ideias. Tu vai colocar todas elas ali. Aí, depois disso, você vai começar a smartizar essa meta nesse sentido. Por que é atraente para o Sérgio melhorar o fluxo de caixa? Quando a gente fala do atraente, ele está muito atrelado ao que a gente não quer mais. Que o que tu quer? Quando tu fala de querer melhorar o fluxo de caixa, tu tem que entender o que eu quero com essa bendita dessa meta. O que eu quero? Quero ter menos problemas com o fornecedor, quero trabalhar mais tranquilo, daí você tem que entender o que você quer. E isso é o teu atraente, que é o teu melhorar o fluxo de caixa. Realista, daí aqui entra tua realidade, porque daí também entra, como eu falei, da meta do outro. Peraí, essa meta é realista, não. Melhorar fluxo de caixa, eu ter 100% do controle financeiro, faturando 30 mil reais, ter 6 meses de caixa reservado para o futuro, esse é o meu melhorar fluxo de caixa. Mas é realista para este momento de agora?
Lembra que isso aí é tudo as ideias lá de cima. Qual delas que eu vou trazer para o grãozinho de areia agora? Não, peraí. Hoje, essa semana, eu vou começar a anotar as coisas. Aí tu vai para o teu 5W2H botar essas ações ali. Então, tens que especificar ela. De novo, melhorar fluxo de caixa não é uma meta realista. E temporal, daí você vai começar a botar tempo nessas metas. Peraí. Melhorar fluxo de caixa para mim representa o que eu quero. É 1, 2, 3, 4, 5, 10 coisas para mim. Diz que eu estou melhorando. Esses 10 itens está dizendo, está me indicando que eu estou melhorando meu fluxo de caixa. Desses itens eu vou começar a botar tempo. Ah, não. Esse aqui eu faço em uma semana, esse aqui eu demoro um mês, esse aqui eu vou demorar 3 meses, esse aqui eu vou começar só ano que vem, esse aqui esquece que eu tô viajando na maionese. Aí tu começa a ser específico, que são essas informações que você vai botar no seu 5W2H. Então, deixa eu só vir aqui. Deixa eu sair aqui. Sai da apresentação. Então, aqui eu tenho um exemplo de um 5W2H. Só compartilhar. Aqui, ó. Então, 5W2H, planilha. Melhorar fluxo de caixa, foi o que você colocou aqui. Então, essa meta ela ainda não está smart, mas tudo bem, deixa ela aqui em cima. Aí aqui tu vai botar o que eu preciso fazer para melhorar fluxo de caixa. Serginho, tu consegue ligar o teu microfone? Tá me ouvindo, Matheus? Show, tô te ouvindo. Me diga aí, uma coisa que é que significa para ti melhorar fluxo de caixa, que você precisa fazer, um item. Cara, contratar um RP, um sistema. Se enquadra nisso? Contratar um sistema de gestão, né? ERP. Show. Então, contratar um sistema de ERP, quando tu tiver ele, ele tá te indicando que você está melhorando o fluxo de caixa, o fato de ter o ERP, Sim. certo? Tá. Por que você quer contratar esse ERP? Porque eu sou muito sozinho, tudo centralizado em mim. Tá. Então, você quer contratar um sistema de ERP para melhorar o seu fluxo de caixa, porque você é muito sozinho e centralizado em ti, certo? Sim. Aonde que você vai contratar esse ERP? Esse onde você vai pensar, eu vou contratar um ERP da cidade, eu vou contratar o ERP que eu vou fazer no computador, eu vou fazer algo pelo Excel. Você tem que pensar aonde, o local. Aonde? Tá. Diga aí alguma opção que vem na cabeça agora. O que vocês indicaram lá, o Conta Azul, né? Então. Beleza, vou botar aqui como Conta Azul uma das opções. Quem vai fazer essa contratação do ERP? Quem vai fazer é eu mesmo. Certo. Aqui a gente já tem um item de atenção. Você falou o porquê que você vai fazer, porque é tudo centralizado em você, você é muito sozinho. E você botou quem vai fazer é você. Então, aqui já é um item de atenção nessa tua meta de melhorar fluxo de caixa, porque algo no passado estava te impedindo de melhorar esse fluxo de caixa. Um dos itens foi um dos porquês que você falou, que é o fato de você estar muito sozinho. Você está colocando uma meta, ou seja, olhando para o futuro, ou seja, o que tu vai puxar de areia lá para a tua ampulheta, é mais um item que tu vai puxar para te fazer. Só que você falou que você já é muito sozinho. Então já é um ponto de atenção que você precisa criar uma outra ação em paralelo para te proteger, para te conseguir executar essa execução deste item, tratar o RP. Por quê? Você já está sozinho, você já não está fazendo isso porque você está sozinho, você está se propondo a fazer isso. Então, é importante você entender isso, porque senão essa tua meta ela não vai ser atingida. De novo, porque você está botando uma meta, às vezes, hoje, ousada, boto aspas aqui, porque antes, talvez, de você ter o RP, você tem que ter outras questões mais organizadas para que o RP funcione, que é o quê? Primeiramente, organizar o teu tempo para te parar e fazer isso. Uma hora por semana, uma hora por dia, enfim, porque você precisa maturar isso, porque, de novo, é a ideia que está na tua cabeça, lá o realista imaginativo, que você precisa focar nela e estruturar ela para ela ser executada. Então, aí tu tem que começar a pensar, quando? Quando que você vai desprender tempo do seu dia para fazer isso? Aí aqui tu coloca, vou fazer todos os dias, uma hora por dia, uma hora por semana, alguma coisa desse tipo, tu vai botar aqui quando? Eu, por exemplo, eu procuro me organizar aqui para sextas-feiras de manhã fazer o financeiro.
Então, isso é uma Pode pôr. meta que está sempre ali para mim. Sexta de manhã, eu foco em fazer o financeiro. Aí, dentro do bloco sexta de manhã fazer o financeiro, tem fazer o RP, fazer cobrança em atraso, ver questão de extrato, daí eu entra todos os itens que envolvem ter o fluxo de caixa. Então, eu sabendo que é o Matheus que faz isso, é o Matheus que dá aula, eu ajudo no processo de venda hoje, tem o Matias, tem que estar fazendo conteúdo que às vezes eu falho um pouco, eu tenho que melhorar isso junto com o guia aqui no planejamento, que acaba sobrando para o guia, eu sei que eu tenho que estar mais à frente disso. Então, eu procuro organizar esse bloco para mim fazer isso. Eu sei que num futuro, se Deus quiser próximo, vocês me ajudando, eu vou contratar alguém para ser só o meu financeiro, meu estrategista que faz essa operação para mim, para eu estar mais livre, para estar mais na frente das aulas, dos workshops, das mentorias, das consultorias. Eu tenho consciência disso, mas não tenho hoje fluxo de caixa suficiente para mim botar uma pessoa para fazer isso. Então, eu tenho consciência disso, eu me organizo nesse sentido. Então, é nesse sentido que quando tu começa a especificar a tua meta, Serginho, tu vai começar a desprender. Porque antes de eu contratar o sistema, o que eu preciso fazer? Organizar a minha agenda. O que eu preciso fazer para me organizar a minha agenda? Aí tu vai destrinchar várias outras o que fazer. Porque daí vem aqui, ó, como? Que daí aqui é onde a mágica acontece. Como? Matheus, Sim? voltando aqui, você colocou quando? Que é o início e fim, né? Isso. Daqui no meio. O início eu coloquei, sexta-feira, igual você falou cedo, tá certo? Certo. Porque daí o que acontece aqui, Serginho? Sexta-feira. Tá. Só para mim porque destravar. existem duas questões aqui que você tem que se orientar. Tá. Uma questão é a implantação do sistema. Então, por exemplo, assim, para te contratar o sistema, você vai destrinchar várias outras ações, que são o quê? Entrar em contato com o pessoal do Conta Azul, ver como é que custa, ver como é que faz para instalar, tem outras coisas todas que você precisa fazer que é muito atrelado a esse como. Então, o que você tem que entender dentro deste processo? Por isso que eu digo que é importante você mensurar o que é esse melhorar o fluxo de caixa ali, né? Como eu falei, é uma meta que tem que especificar lá no Smart, melhora ela o que é. Por quê? Tá. Tem ações que você vai fazer que são ações frequentes e recorrentes, são ações que elas não têm fim, onde tu vai botar dentro da tua organização semanal para fazer. Um exemplo disso, fazer visitas comerciais, fazer vendas de serviços. Isso são ações, fazer polimentos, por exemplo. Isso são ações que elas não têm fim, ou seja, tu sempre vai estar fazendo polimento, sempre vai estar fazendo visita, tu sempre vai ter que estar alimentando o teu financeiro. São coisas que são recorrentes, né? Então, essas metas que são recorrentes, é importante tu botar nesses blocos, sextas de manhã, né, sábado à tarde, domingo de manhã, enfim, né? Então, o que eu faço dentro desse item melhorar o fluxo de caixa, vamos dizer assim, né? Então, hoje a minha meta é eu ter o quê? 100% das movimentações financeiras da estética alimentadas no Conta Azul. Essa é a minha meta. E isso, para mim, representa que eu tenho uma gestão do meu fluxo de caixa. É uma das metas que eu tenho. Ter 100% dos lançamentos lançados no Conta Azul. Para que eu tenha 100% dos lançamentos lançados no Conta Azul, eu preciso fazer os lançamentos. Então, aí dentro disso, eu boto no bloco sexta-feira de manhã. Então, de que forma que eu organizo? Sexta-feira de manhã, eu já tenho toda a minha rotina, que daí é o coma, que é o próximo item aqui, ó. Como que eu faço? Faço a conciliação dos extratos, verifico os que estão em atraso, faço os lançamentos do Caixa Dinheiro, faço a conferência do saldo da conta, ver se está batendo com o saldo do Conta Azul, faço a verificação das contas apagadas semana que vem, se eu já tenho caixa ou não disponível, faço essa informação, repasso para o Jason. Então, dentro do meu como manter, eu boto isso. Aí tem semanas e semanas que eu vou botando outras ações. Por quê? Melhorar fluxo de caixa não é só ter as coisas lançadas. Melhorar fluxo de caixa é eu ter minha previsibilidade, eu saber se está dando lucro, eu controlar as despesas. Aí eu vou botando esses outros itens que não faço toda semana. Então, cada semana eu faço o básico, vamos dizer assim, que é o mínimo, e boto mais alguma coisa. Digo isso porque quando a gente faz essas metas por semana, por organização de tempos em tempos, as coisas rodam. Lembra que é um grãozinho de areia que está passando na tua ampulheta. De novo, quando tu bota um monte de coisa, tu não faz nada, porque justamente agora a gente está especificando para ti o que é melhorar fluxo de caixa. E onde a gente se foca, expande na nossa mente. Então, melhorar fluxo de caixa vai se expandir na tua cabeça. Então, o que tu vai precisar fazer? Começar pelo começo nesse sentido.
Tudo que representa melhorar fluxo de caixa, tu vai botar aqui nos UQs. Então, contratar RP, ter lançamentos financeiros, ter as contas programadas, enfim. O que representa para ti melhorar fluxo de caixa, tu vai botar. Aí tu vai começar a se perguntar os porquês. Por que eu quero ter isso? De novo, porque muitas vezes a gente quer ter, mas não é nem algo que é a nossa meta. Então, tu vai especificar isso dentro do 5W2H. Então, daí tu vai chegar aqui, como? Vou fazer nas sextas-feiras o controle financeiro. Aí o quanto custa aqui, geralmente, Serginho, é o tempo. Então, o que tu vai botar? 1 hora por sexta-feira, exemplo. E daí aqui entra, de novo, o grãozinho de areia, que é o presente. Aqui é importante você estar pensando nisso. Vou fazer o financeiro, é o que eu faço. Quando eu fecho o bloco, que eu estou fazendo aquilo, eu faço isso. Como eu fico muito no computador, eu abro várias guias, é uma coisa que eu faço. O guia é um que é campeão de ter 522 mil guias do navegador dele aberto. Então, eu estou olhando o computador dele, tem sempre um monte de guia ali. Mas o que eu, Matheus, faço? Eu abro só uma guia do Conta Azul e a guia, por exemplo, da conta da Via Credit, quando eu estou fazendo financeiro. Eu fecho o MSN Web, eu fecho as outras coisas, o WhatsApp Web, né? MSN, olha só, puxei o MSN agora. Eu fecho o WhatsApp Web, eu fecho o e-mail, eu fecho as outras coisas que possam me distrair, e naquele período ali eu só tô com o extrato e com conta azul aberto. Então, se alguém me mandar o WhatsApp, se alguém me falar alguma coisa, eu não vou ver por pelo menos ali meia hora, 40 minutos, que é o tempo que eu demoro, às vezes menos, às vezes mais, depende do dia, que daí eu consigo ser mais assertivo no que eu tô fazendo. Por quê? Assim eu consigo fazer. Uma coisa que eu fiz, eu não tenho mais o meu smart que estragou, mas quando eu comprei o meu relógio smart, que ele tinha notificação, foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Eu fiquei um dia com ele vibrando quando vinha a mensagem do WhatsApp. Isso me atrapalhava uma vida inteira, essa coisa aqui vibrando. Porque eu estava fazendo alguma coisa, vibrava, eu já ia lá para o celular para olhar. Já ia lá para o relógio para olhar. Porque eu fazia já isso. O celular no silencioso, fechava, mas essa coisa vibrando aqui. Primeiro dia, em 1 hora, eu tirei o relógio da mão. Eu disse, não, eu vou desativar a notificação, porque isso aqui me atrapalha muito. Eu digo isso porque temos o nosso gestor aqui, que é o Jassa, que isso atrapalha ele muito no dia a dia. Ele está fazendo uma coisa, um pouquinho vibra aquele smart dele, ele olha, porque ele já fez e começou outra, e começou a terceira, e começou a quinta. Chega no final, tu abriu um monte de janela e tu não executou nada. Então, isso eu já estou falando do modus operandi de como que eu faço. Então, assim... Sem contar que ele se estressa a cada vibração, né? Vibrando de novo, daí tu se incomoda com aquilo. Então, dentro disso, é uma das coisas que eu procuro me policiar, quando eu abrir uma janela de algo que eu vou fazer, eu faço aquilo. Coloco muito no meu 5W2H as ações para fazer, né? E a gente revisita, para vocês terem uma noção, no EAS, a gente revisita essas ações do 5W2H uma vez por mês. Então, geralmente, no finalzinho de cada mês, nós olhamos as nossas ações. Se vocês olharem que essa que eu estou compartilhando, já é a nossa para ano que vem, ela já está por mês aqui, ó. Pode ver que não tem nada ainda, porque eu tenho a de 2022 que eu vou jogar para cá as ações que eu vou querer fazer ou não. Mas aqui dentro tem já toda a nossa agenda dos cursos, as datas que a gente quer fazer. Está aqui mais ou menos as datas das aulas do Remap, que é as aulas de vocês. Está aqui programado alguns eventos que a gente já quer fazer. Então, eu já tenho as minhas metas smarts do EAS aqui, que disso aqui eu vou destrinchando o que eu quero de ações que eu vou colocando no 5W2H de cada mês, dentro da minha agenda e do meu planejamento. Então, é dessa forma simples, com 5W2H, eu não invento um sistema mirabolante, eu não invento uma planilha muito cheia de frescura, né? Pode até, tem gente que às vezes gosta, às vezes não, é isso aqui que eu uso. Então, não é uma coisa que é complexa, mas que bem feita ela dá resultado. Então, é dessa forma aqui. Aí, dentro disso, o que eu faço? As ações que tem aqui, do 5W2H, que é do planejamento do EAS, essas ações a gente destrincha. A gente coloca aqui. Quem que vai fazer? Gui, isso aqui é para ti, isso aqui é para o Já, isso aqui é para o Matheus, tal. Aí, cada um vai organizar suas ações e suas metas para fazer. Então, daí, cada um vai se organizar do seu jeito.
Tem gente que é mais efetiva, tem gente que é menos, mas aí, quando chega no momento da nossa reunião, a gente alinha, tá, por que que não fez isso? O que que faltou? O que que a gente poderia fazer para melhorar? O que que não deixou de fazer? Então, é dessa forma que a gente faz. Não vou mentir para vocês que a gente faz tudo 100%, que tudo dá certo, que nada dá problema. Com certeza dá, com certeza a gente tem os intérpretes no meio desse caminho, né? Mas com isso a gente tem um norteador. Com isso, a gente tem uma meta, algum objetivo. Então, assim, se a gente pega essa tua meta ali de melhorar o fluxo de caixa, ó, fluxo de caixa para expandir o negócio. Já são duas coisas diferentes. Expandir negócio é muito mais amplo do que fluxo de caixa. O teu fluxo de caixa é a tua perspectiva financeira, que é um dos pilares do teu planejamento, que vai te ajudar a dar visibilidade para você expandir o negócio. Então, expandir o negócio está atrelado ao fluxo de caixa, ou seja, é mais importante hoje tu melhorar o teu fluxo de caixa para saber como é que tu tá nas tuas contas, para te poder pensar no investimento de expandir o negócio. Então, a meta expandir o negócio, ela fica como uma submeta dessa primeira meta. Então, essa é mais importante agora do que expandir o negócio. Porque se tu for expandir o teu negócio hoje, investir em alguma coisa que tu acha que está dando lucro, que talvez está dando prejuízo, tu pode quebrar. Então, é Exatamente. importante você ter clareza disso. Então, quanto mais tu maturar isso, mais especificar isso, mais assertivo você vai ser. Porque daí, dentro desse expandir o negócio, você vai olhar, peraí, é o canetão azul que eu mais vendo, é a lavação que mais me dá receita, ou é o PPF, ou é, enfim, daí tu vai saber isso com a tua perspectiva financeira. Então, para mim, expandir meu negócio, eu vou me pautar em vender mais desse tipo aqui. Então, o que que eu vou fazer? Estratégia de marketing. Gui, patrocina mais lá mostra mais o canetão, que daí é isso que a gente faz muito. Eu quero Sim. isso, é o que a Qual o maioria público-alvo que faz. você está atingindo, né? Eu Qual o quero, público-alvo, né? exatamente, é o que a Se você vai maioria trabalhar mais faz. uma linha comercial, ou se vai ser uma linha mais cliente mais aqueles cliente, né? Com persona, né? E já envolve o marketing. Eu Exatamente, entendi, não. Matheus. Você tem que ter mais detalhado possível antes de dar o primeiro passo, não é isso? Exatamente. Quanto mais a gente detalha, porque é isso que eu digo. Eu quero vender canetão azul, só que lá na rede social eu só mostro canetão preto. Daí vem só canetão preto, que é a lavação, mas eu quero a estética, mas eu só mostro lavação na rede social. E daí o ruim é o cliente, a Valkyria. Meu Deus, mas a Valkyria só pede lavação. Tá, mas peraí, eu só estou mostrando a lavação, ela nem sabe que eu tenho outro serviço. E outra, Exatamente. pior disso, às vezes, esse outro serviço que eu quero é o que eu acho que dá rentabilidade. Falo isso de novo porque também tem gente que se estrepa com isso. Ah, porque se eu aumentar o espaço vai dar certo. A gente paga essa conta até hoje, literalmente, É, essa mesmo hoje ele fala. Não adianta vir no IC, né? Já passou a areia da ampulheta, ela já foi. Mas ele diz que se sim, ele tivesse essa visão toda que ele tem hoje, que né, o EAS proporcionou para ele, provavelmente ele não tinha vindo para esse espaço aqui tão nesse momento. Ele teria maturado um pouco mais o caixa dele, a estética, né? Criado um corpo maior para talvez vir para esse espaço. Hoje, esse passo a mais que ele deu, a gente paga. Vocês fizeram o EAS, vocês viram um pouco das nossas contas aqui e tudo mais. A gente literalmente paga essa conta. Hoje, paguei aluguel, inclusive, né? Uma das coisas que se paga. Todo dia tem alguma coisa que eu estou pagando que é dessa tomada de decisão que o Jassa fez. Ah, mas se não tivesse ampliado, se isso, daí entra os ICs dessa outro lado também. Não quer dizer que não possa tomar a decisão, mas se ela fosse mais pensada, talvez esse passo seria mais sólido e ele não estaria sofrendo tanto como a gente está sofrendo hoje para pagar essas contas. Sim, a gente está indo, está fazendo, está acontecendo, a gente sabe que está construindo um nome, construindo um patrimônio, mas é uma conta que é pesada. Né? Tem dias que não, Jassa não tá bem também. Esses tempos ele caiu no hospital, teve meio mal, a gente está de vez em sim. quando se realinhando, se reorganizando aqui. Né? Então, estou falando disso que é justamente para vocês pensarem nessas metas de vocês. Então, é bem nessa pegada. Então, se a gente especifica ele, faz o teu 5W, Obrigado, Matheus. É um dos mergulha motivos que eu nele. saí de São Paulo e fui para Brusque, né? Para realmente ter pelo menos ali, saber mirar o norte ali, né? Com a bússola e tal, as ferramentas aí, vem me ajudando muito, cara. Como eu disse, faço questão, né? Tô para voltar em Brusque em breve aí, Então, 2023, comer aquele churrasco lá. Mas agradeço pelas informações, viu, Matheus? isso. Isso Usa isso. influencia muito, não só para mim, mas acredito quem está online aí. Um materialzinho ali que vocês forneceram está ajudando muito, está agregando ali no dia a dia dos detailers aí, tem dono de Essa, estética, enfim. É essa que é a muito ideia. difícil, cara, você ter o controle do corpo humano, né? É difícil. E fazer contratação, cara, em 2 meses eu contratei 3 pessoas que, cara, hoje realmente fiquei com um.
e tô indo aos poucos, entendeu? É difícil, cara, não é fácil. Mas e é de todo dia ir fazendo um pouquinho a gente melhora, se a gente, se tu focar em tudo, de novo, quem foca em tudo não faz nada. Mas é bem por aí. Faz, trabalha o teu 5W2H, aproveita esse final de ano, dá às vezes uma calmaria, Sim. tudo, ou aproveita esse momento, tá? Mais alguém tem alguma meta aí que queira falar para a gente também trabalhar um pouquinho agora? Valquíria? Pode ser, Valquíria. Só desativa o teu mudo aí. Oi, Matheus. Oi, Oi, tudo bem? pessoal. Valquíria também foi aniversariante da Tudo? semana. Aham. Eu até estava colocando no ali, a gente já vem dando alguns dias a respeito da. Só deixa eu fechar aqui. Do, vai rodar o ano, a gente vai aumentar a tabela de valores. E é Aham, uma das metas que a gente tinha ali, né? sim, Tudo aumentou, né? E a gente, aqui na nossa região, a gente trabalha já com um valor mais agregado, um valor a mais do que a concorrência. certo. Então, assim, quando a outra vez que teve o reajuste, o aumento, as pessoas já sentiram um pouquinho, mas a minha intenção era diminuir a quantidade Uhum, e fazer bem feitinho, né? Aumentar o valor. E a procura foi maior. A gente acabou assim, a nossa meta era 10 por dia, a gente chegava a pegar 15, pegar 20 carros por dia. certo. E a gente conseguiu, até depois do curso, vender, igual você estava comentando aí com o Sérgio, serviços agregados, que muitas vezes as pessoas não sabiam que a gente fazia. Ah, eu vou levar só para lavagem. Olha, teu carro está precisando de uma higienização, está precisando de um polimento. E as pessoas começaram a vir à procura de outros serviços. Então, Show. assim, além do aumento dos produtos, levou a gente a essa tomada de decisão de aumentar os valores e também para a gente conseguir estar mudando o rumo, né? Pegar outros serviços além da lavagem, Certo. que é o que está dando retorno, né? Só que assim, uma das dificuldades, eu tenho até postado com frequência ali, tenho tentado gravar, mostrar para o cliente o que está atrelado o valor está atrelado à qualidade. Então, eu tento mostrar esse diferencial. Mas o nosso problema grande aqui é que o nosso valor é o único que é mais alto aqui. Então, as pessoas questionam muito. Mas tem quem faça mais barato. Eu sempre falo, poxa, mas eu não consigo acompanhar, porque a minha qualidade, eu sei do serviço que eu estou entregando, eu sei da nossa qualidade, então eu não consigo. Então, eu tenho trabalhado direcionado a isso, a mostrar para o cliente que o nosso serviço tem um diferencial, que o nosso trabalho, a nossa lavagem, desde as mais simples, tem um diferencial. Então, eu tenho focado nisso para o ano que vem a gente ser diferente, né? Fazer os clientes entenderem isso, que é o que está sendo mais difícil para nós no momento. Certo. E dentro disso, o quanto que você quer aumentar essa representatividade de outros itens, no caso? Você tem essa noção? Por exemplo, assim, hoje, vamos, porque daí é aí onde tu começa, aí no teu caso, tu tem que especificar, lembra da Smart, a tua meta e mensurar ela. Então, você falou, você começou falando da questão do aumento do valor, que você vai fazer o ajuste do valor, e atrelado a isso, você já fez isso no passado, você já é o preço mais caro da cidade, boto aspas aqui, né, que tem a questão do preço e valor, né, que você já vem comunicando essa quebra de paradigma do teu cliente, preço é uma coisa, valor é outra, então isso tudo você já vem fazendo. Dentro deste processo, o que é importante você começar a mensurar? Olhando para os teus números, os teus faturamentos, Valquíria, o quanto que você deseja de faturamento atrelado a esse outro item, porque uma coisa você falou, a minha meta era 10, eu estava fazendo 15, 20, ou seja, tu já está até superando essa meta da quantidade de carros. Sabendo disso, vai entrar outro item nesse teu processo que você vai ter que saber trabalhar, principalmente psicologicamente falando, que é o falar não. Se hoje tu não tem a questão de aumentar a tua produtividade, teu giro, a tua estrutura não permite isso, você quer trabalhar com mais valores agregados e tudo mais,
naturalmente você vai precisar falar mais nãos. E esses nãos, por um momento, eles vão ser saudáveis, mas vai chegar um ponto que, quem sabe, que impede de um outro concorrente ver essa fatia de mercado que tu criou, essa desejo, essa demanda, e pegar ela. Foi o que aconteceu com o Jassa. Por um período ele falou muito não, ele escolhia serviço. Tinha 3 meses para frente. E esses nãos, por um período, estava tudo certo. Quando a gente mudou de estratégia, que veio para cá, isso impactou. Então, o que eu quero dizer com isso? Na tua meta Smart é importante tu mensurar, e é onde eu vejo que é legal isso, sabe, Valquíria? Tu pensar em percentuais. Eu vou faturar 100 mil mês. Estou botando um número aqui para facilitar o cálculo, né? Cada um sabe qual é a sua realidade. Desses 100 mil mês, a minha meta é que 50% seja de lavação, 50% seja de serviços mais agregados. Desses 50 mil que é de serviços agregados, quantos carros em média, que daí é o teu ticket médio, tu precisa ter. Então, são itens mensuráveis, são indicadores que você consegue ter. Ticket médio é um indicador muito legal quando a gente está nessa estratégia de aumentar serviço e diminuir o giro. Então, se hoje o teu ticket médio é R$100, você vai criar estratégia. Daí, dentro disso, as estratégias que você vai fazer, que é o quê? É vender serviço a mais, é uma abordagem comercial diferente, é realmente lá na rede social mostrar que não é só uma lavação simples, que tem mais isso, aquele outro. Então, são itens que é legal tu trabalhar. Olha, daí, primeiramente, o quanto tu tem hoje desse item. Então, por exemplo, como tu tem a tua mensuração, olha qual é o teu ticket médio de dezembro, tu tens os teus registros das vendas passadas, Valquíria? Tem? Então, faz isso. Tens. Sim, eu faço acompanhamento pelo Carmob e eu acho bem completo, porque ele cura. Mas tu tem lá, então, ele aparece para ti quantidade de carro, faturamento, ticket médio. Então, o que é o legal disso? Como tu já tem esse histórico passado, que é bom quando tu tem esse fluxo de caixa organizado que tu consegue ver, faz essa mensuração. Sei lá, maio, como é que foi? Junho, faz mês a mês. Anota mesmo, ticket médio. Fiz tantos carros, faturei tanto. E daí tu faz o quê, Valquíria? Olha nesses meses que teu ticket médio aumentou, que com certeza deve ter oscilações nesse processo, e faz um review lá na tua rede social, nos tipos de clientes que tu atendeu, e olha o que foi feito diferente naquele mês que aumentou esse ticket médio. Olha só, em outubro nosso ticket médio era 100, ele foi para 300, exemplo. Aí tu vai começar a olhar o quê? Como tu tem histórico, para ti fica mais fácil de se guiar nisso, né? Que é o que a gente usa aqui na estética. Nesses meses que tu teve um ticket médio maior, que é uma das coisas que tu quer, ticket médio maior representa isso. Vou fazer mais serviço, menos giro, eu vou aumentar o valor para o cliente médio, o custo dele, certo? Que ações que você fez, ou o que aconteceu naqueles meses que o teu ticket médio foi maior, que foram assertivas. E é essas ações que tu vai botar como maiores prioridades do teu plano de ação 2023. Usa o que tu passou, que tu já fez, que foi assertivo, replica essas ações. Então, esse mês que eu falei mais sobre isso, deu mais certo. Esse mês foi mais aquele outro. E daí, com essas informações, tu vai pautar as tuas visões de futuro mais nisso. Aquele mês que a gente falou mais sobre isso, aquilo, melhorou meu ticket. Então, vai fazer o quê? Fala mais sobre isso, aquilo. Repete, papagaia. Nessa hora era um papagaio. Fala de novo sobre aquilo. Às vezes parece ser cansativo, mas repete. Porque tu sabe que quando tu fala mais sobre A, B e C, dá resultado melhor. Então, vou fazer mais sobre isso. E o mesmo exercício você faz nos meses que teve ticket médio que foi ruim, foi mais baixo. Peraí, nesse mês que foi mais baixo, o que aconteceu? Daí a gente vai começar a avaliar fatores internos e externos, porque isso também acontece. Sazonalidade, aí tu vai entender melhor como é que é o teu mercado. Não, aqui em agosto para tudo, porque é troca de safra e não sei o quê, sei lá, tô botando coisa aleatória aqui. Tu vai entender isso, tu já vai se precaver. Peraí, agosto eu sei que meu ticket médio baixa, porque o pessoal do serviço agregado não faz por causa disso, daquilo. O que eu já vou botar no meu planejamento que para agosto ou já julho eu vou fazer de diferente para procurar me blindar o máximo possível para mim não passar por esse problema em agosto agora de novo, que ano passado eu passei. Aí tu começa a já botar lá nas tuas ações 5W2H essas opções, né? Então, são formas de tu olhar. Como tu já tens os teus números, tu já tens o teu controle, é mais legal, fica mais... eu brinco aqui, nem nós aqui, a gente já tem 3, 4 anos desses números, fica mais gostoso trabalhar com isso, porque daí tu não tá no escuro, tu tens os teus números, tu tens os teus objetivos, e claro que vai direcionando isso para aquilo que tu quer. De novo, o que tu não quer,
o que tu quer, tu tem que ter cada vez mais claro, e do que tu quer, tu vai mensurar. Aí entra outra coisa que eu falo muito nesses processos de ciclo, nesses processos de planejamento, que é as 3 perguntinhas que eu uso com frequência. O que você vai continuar a fazer que deu resultado, né? Você vai olhar ali nos teus meses, que foi o ticket médio mais assertivo, foi isso, aquilo, aquele outro, repete. O que você vai começar a fazer, né? Então, vou continuar a fazer A, B, C ou D, daí começar a fazer coisas que tu talvez não fazia, e o que tu vai deixar de fazer, principalmente olhando como base os meses ruins. Peraí, no mês ruim eu acabei fazendo isso, acabou acontecendo aquilo, aquilo, aquele outro. Esse tipo de ação, eu sei que ela não é uma ação assertiva para aquele objetivo que eu quero. Então, esse tipo de ação eu vou procurar evitar de fazer. Faz sentido? Faz sim. Eu até comentei com o Vanderlei, eu falei para ele a hora que a gente foi ajustar a tabela, eu falei, a gente tem que estar ciente de que a gente vai perder cliente, principalmente da lavagem, onde a gente quer focar. Na verdade, o que a gente quer realmente é diminuir a quantidade e ganhar o mesmo tanto, até mais. Então, assim, oferecer serviços agregados, continuar assim. Daí ele falou assim, poxa, essa semana, olha, parece que um serviço puxa o outro. A gente tem bastante serviço, o pátio está cheio de higienização. Falei, Vanderlei, pensa comigo. Essa semana eu postei quantos vídeos de higienização? Eu vendi no Instagram 3 serviços parece pouco, mas são 3 pessoas que viram lá, que me chamaram e que fecharam o serviço de higienização. Então, assim, às vezes ele fala assim, um serviço puxa o outro. Sim, se a pessoa vê, se a pessoa não vê, se não ser constante, se não publicar, se não mostrar o resultado ali, a diferença que dá, a pessoa não vai ver. Daí eu coloquei para ele essa questão da lavagem ali. Se a gente ficar focando na lavagem, ela tem um retorno que, tipo assim, é pouquinho, pouquinho, mas entra todo dia. Mas se a gente fazer um único carro, uma higienização, quantos carros que eu tenho que lavar para ganhar o valor da higienização? Então, eu foco sempre nisso, eu penso nisso não, quantos carros eu tenho que lavar se eu posso fazer um único carro, ou 2 carros no dia, né? Sim. Então, a minha intenção mesmo é essa, é diminuir a lavagem, que ela dá o retorno diário. Sim, ela dá um retorno muito legal para a gente até atende média de 15, 20 carros por dia aqui, e todo dia eu tô com a agenda cheia para a semana que vem, para a semana do Natal. A gente não tinha antes, mas porque a forma que eu trabalho com o meu cliente, eu já aviso o meu cliente, quer para a semana que vem, essa semana já está fechado. Então, eles já vê diferença, eles já agem também diferente. Pode olhar ali no perfil da Jaça Estética, por exemplo, a gente não tem mais nada de lavação. E eram os conteúdos, não sei se é aí também, Valquíria, mas quando a gente mostrava os conteúdos de passando a Snow Fanta, eram os que mais engajavam no perfil, né? Então a gente fazia muitas vezes, né, errado, porque, pô, dava um engajamento legal e tal, só que a gente parou de fazer, porque não era mais o foco, na verdade, há muito tempo não é o foco lavação, né? Se for ver, ele tem um conteúdo de lavação, que é daquela caminhonete que ela bem suja embaixo, mas é uma lavação que já se cobrou 300, 400 reais para fazer, né? Que é uma lavação específica. Aí sim, né? Mas senão a gente já não mostra mais. Raramente mostra ainda um pouquinho nos stories, né? Que aí os stories, beleza, né? Ele vai ficar ali 24 horas, tá? Mais um acompanhamento. Mas no feed mesmo a gente quase não mostra mais. Justamente para ter essa estratégia. Então, isso é legal, né? Como tu tem os teus números, né, Valquíria, tu olhar isso, e o Gui me deu um lembrete aqui do tal do funil de vendas, que daí tu começa a melhorar ele. Peraí, se eu quero, dentro da minha ação, ter 10 carros por dia, 15, enfim, quantas pessoas que eu tenho que atrair de atenção para chegar nisso? Daí tu começa a entender melhor também quantos nãos que tu ouve para fechar uma higienização, quantos nãos que tu ouve para fechar um polimento, serviço mais agregado. Lavação, ela acaba sendo mais confortável, porque meio que ela vem sozinha, o cara vem, já deixa o carro, já faz, é mais confortável a lavação, boto aspas aqui porque ela vem, só que ela é mais desgastante, ou seja, é uma meta mais fácil de se atingir, porque o carro vem entrando, vai fazendo, só que ela gasta muito mais energia e, né, porque, literalmente, né, mais gasto mesmo de tudo, né, porque tá ali no giro, então com essas visões que tu tem da tua estratégia, do teu objetivo, tu começa a ser mais estratégico em trazer esses serviços que geram maior rentabilidade, que te dá um retorno maior,
e que tu pensa, tem que soar um pouquinho mais por esse cliente, é mais suadinho ele, vamos dizer assim, né? Que é a mesma coisa que a gente fala aqui no EAS, para a gente conquistar quem é membro EAS, ele tem um valor agregado, a gente sabe disso tudo, a gente passa mais trabalho, obviamente. Às vezes, vou fazer workshop de 100, 200, R$ 80, poderia fazer, que é a tal da lavação de giro, né? Fazendo analogia. Mas eu procuro focar nessa estratégia de estar crescendo um nome com pessoas. Tem outra estratégia por trás disso. Dá mais trabalho? Dá bastante mais trabalho do que seria a lavação de giro. É a mesma história. É o mesmo, se for ver, as mesmas ferramentas, as mesmas estratégias aplicáveis em modelos de negócios diferentes. Então, é importante você olhar isso. Legal, você já tem essa ciência, trabalha muito forte isso dentro, principalmente do modelo mental, que vai ter dias que vai se ver menos carro no pátio, vai dar aquela sensação, e antes que eu não tinha carro, mas é aquele giro, aquela conta burra que eu falo, né, que é o giro do carro, mas que não dá faturamento. Então, tu tá trazendo essa visão, show que o Vanderlei tá disposto também com isso, né, vocês, né, vieram junto pro IAS e tudo mais, né, então tem esse movimento, mas dentro disso também, em paralelo, Valquíria, você, agora como você falou, porque eu tenho a lavação, que ela é boa para mim porque pinga dinheiro todo dia e tudo mais, você já tem que pensar em estratégias para com o seu fluxo de caixa. Porque a partir do momento que você começar a trabalhar com um serviço mais agregado e tudo mais, o teu fluxo de caixa ele vai mudar. Ou seja, as tuas entradas vão ser maiores, só que em menos frequência. Então, tu vai ter que já pensar nisso no teu planejamento financeiro, de saber que não vai entrar, não vai ter mais aquele pingadinho de todo dia, e daí tu vai ter que começar a organizar as tuas contas. Daí eu não sei como é que é a tua saída, se tu paga todo dia, se tu paga... Aí tu tem que começar a pensar nisso, porque daí já é o quê? Aí entra uma outra coisa desse planejamento, que é os impactos das ações. Que nem eu falei com o Serginho. Qual o impacto dele querer fazer o fluxo de caixa na ação dele, que é o fato de estar centralizado com ele tudo, né? Que ele falou que é tudo ele que faz. Então já é um impacto que eu já dei uma atenção para ele, que é a mesma coisa que eu falo para ti. O impacto da ação de ter menos serviços girando, ter que dizer mais nãos, isso é coisas que você já tem que trabalhar e criar plano de ação para que esses impactos não desmotivem vocês para as metas, que isso também acontece. E o outro item que eu já vejo aí, como tu falou, que já é um grande impacto que vai ter, é essa parte do fluxo de caixa, que talvez está mais confortável, eu já todo dia pinga ali um dinheiro da lavação e tudo mais, que você também vai ter que fazer um planejamento para isso, seja de reserva financeira, daí você vai ter que pensar nisso, porque vai gerar esse impacto. E daí vai ser, bem nesse dia que parece que, como é que diz a lei de Murphy, que tudo dá errado, que vai ser o que vai acontecer. É o dia que daí vai vir menos carro, o cliente que tu marcou vai cancelar, daí vai vir um aluguel para pagar, daí não vai ter o dinheiro, daí vai dizer, se a gente tivesse a lavação de giro, ia ter dinheiro para pagar o aluguel hoje. Aí já dá aquela vontade de desistir de toda essa ação e voltar atrás, retroceder nesse processo. Digo isso porque que acontece? A gente ainda está trabalhando muito forte, claro que a gente tem que, né, melhorar ainda, sempre tem para melhorar, esse exercício de tirar o Jassa da operação e o Jassa está mais na gestão, tocando as outras empresas. De novo, essa semana aconteceu de novo. O Jassa foi para dentro, já puxou um serviço daqui, já pegou uma moto, amanhã já vai fazer um helicóptero. Jeito do Jassa de fazer. Isso pro nosso fluxo de caixa ele é bom, porque daí o Jassa vem, puxa aqui, é R$ 600 aqui, 300 ali, lá, o fluxo de caixa agradece. Só que justamente isso hoje nós estávamos falando aqui. A gente avançou em 2 anos e meio tanto nessa parte de gestão de tirar o Jassa da operação. Se a gente se retroceder e achar mais confortável o Jassa estar aqui dentro, os outros negócios vão deixar de rodar. A gente está olhando a visão de longo prazo disso, vamos estruturar melhor isso para que rode. Então, falo isso porque justamente as armadilhas do dia a dia faz a gente cair nessas arapucas e a gente acaba daí não patinando e acaba não evoluindo. Pode dizer que já não aconteceu alguma coisa desse tipo num dia assim? Acontece, né? Ei, Matheus, até tô falando aí, eu lembrei, o Vanderlei tinha a mente bem fechada antes do EAS em questão de colocar pessoas para trabalhar, ele sempre teve aquela limitação, aquela coisa assim que, não vai fazer igual eu. E depois disso, depois do EAS, ele acabou pegando um menino para ajudar ele no polimento, eu já tinha as meninas que ajudavam na lavagem aqui, na limpeza, e daí ele falou assim, nossa, eu tenho cansado menos, por quê? Ele consegue fazer outras coisas, não que a gente não está participando do processo, eu também
por um tempo, assim, eu consegui sentar, fazer o meu planejamento, eu consegui deixar na mão das meninas ali fora. Hoje em dia, para dar conta de tudo, eu tenho que estar ali. Eu estou o dia inteiro trabalhando, depois das 6 eu faço o que dá aqui. E ele falou assim, a gente vê que aumentou tipo assim, a gente conseguiu atender mais porque tinha procura, mas não tinha mão de obra, porque ele não conseguia dar conta de tudo. Assim, o menino adianta, ele vai fazendo o acabamento, então vai indo por partes, assim, e a gente está conseguindo atender mais e está cansando menos, diria, né? Cansando menos. Nós está saindo todo dia esse horário, mas assim, se não for assim, a gente não dá um passo adiante, né? E é todo dia um pouquinho, né, Valquíria? E dentro disso, tu falou aí que é muita dessas questões que a gente traz para a consciência, que você citou, que é deixar de fazer o trabalho burro e fazer o trabalho duro. Sim, não vão deixar de trabalhar, não vão deixar de fazer as coisas, mas às vezes esse trabalho burro, que eu digo é nesse sentido, cai nessas armadilhas, traz a lavação, é mais confortável, mas aquela história, tu tá se desgastando muito mais e no longo prazo. Então, é bem esses itens aí que a gente traz muito forte nessa parte de planejamento, sabe? Então, pensa nisso, pensa nessas ações. Legal que tu tem os teus números, revisita eles, né? Que é aqui, deixa eu só para finalizar mais uma parte da apresentação, que eu nem cheguei nela. Esse negócio de duas telas eu não estou muito acostumado, estou me batendo muito. Eu inventei de querer ter duas telas aqui, eu ainda tenho que aprender melhor com elas. Ah, não vai apresentar? Ah, foi. Que é essa última aqui, deixa eu só voltar. Foi. Que é a matriz PDCA. Essa é a última slide para a gente finalizar a aula do Remap de hoje. Que é o quê? A gente está falando hoje muito forte da parte P, que é o planejar melhorias. Então, analisar fenômeno, analisar o problema e plano de ação. O que é isso aqui? É esse processo que vocês estão fazendo, que eu estou incentivando vocês. Analisar os meus resultados, olhar o que eu fiz, propor melhorias, olhar o futuro, planejar, né? É o primeiro item aqui. Aí vocês vão ir para a execução, ou seja, não quer dizer que o que vocês estão planejando hoje, que vai acontecer tudo bonitinho, lindo e maravilhoso, conforme vocês planejaram. Se acontecer, daí tem um problema nesse planejamento, que daí quer dizer que foi muito fácil, muito medíocre esse planejamento de vocês. Então, vocês têm que pegar e fazer alguma ação e executar. Então, também de nada adianta o Serginho falar que vai melhorar o fluxo de caixa, a Valquíria falar que vai aumentar os serviços dela e não executar nada. Ficar só na imaginação, lembra do realista imaginativo que eu falei, não vai fazer a execução. Então, vocês precisam ir lá e executar. E daí vem a questão do verificar, que eu também falei. Checar os resultados, avaliar se deu certo. Esse é um processo que a Valquíria vai fazer agora. Ela executou, ela fez algum plano de ação, ela executou e agora ela vai verificar. Peraí, que ações que deu certo, que ações que não deu, que daí vai entrar na implementação, que é agir a padronização das ações, que é esse processo, que ele é cíclico, que agora você vai agir, implementar novas ações, planejar elas, executar, checar. Por isso que tem uma flechinha ali que ele é cíclico. A matriz PDCA ela nos traz isso. Dentro, no meio, ele está a melhoria contínua, que é justamente isso. A Valquíria planejou algo, ela executou, ela teve resultados diferentes do que ela vinha tendo, ela acompanhou esses resultados, ela está verificando quais são as questões que vai criar de padrão, de forma que vai agir, e vai planejar de novo um novo ciclo, para executar um novo ciclo, para acompanhar. Então, matriz PDCA, ela está muito atrelada a essa parte do acompanhamento. Então, é importante vocês fazerem isso. Peguem o 5W2H de vocês, botem as ações, lembrem-se do grãozinho da ampulheta, façam um grãozinho por vez, acompanhem essas ações de vocês e, de novo, coloquem essas metas aonde vocês forem ver. Eu uso esse quadro nosso aqui muito no dia. Por exemplo, no dia, quando eu tenho, o que geralmente eu faço? Eu planejo a semana e no dia eu pego e procuro ter 2, 3 ações, é coisa simples. Eu pego e coloco aqui as 3 ações para todo mundo estar vendo as ações do dia. E nem tem, né? O pessoal tem o quadro dos clientes, o quadro do carro, que eu sei que a Valquíria usa, a gente, né, fala muito do quadro aí. É uma forma de tu botar essa meta para visualizar. Além disso, a gente faz, né, de novo,
mensalmente o nosso 5W2H a gente revisita, ele está hoje, como a gente usa muito computador, ele está dentro de uma pastinha que todo mundo tem acesso, já você consegue ver pelo celular, o Gui pelo computador, eu, o Matias, e a gente faz essas revisões desses planos nossos aí. Então, é dessa forma que a gente faz hoje o nosso planejamento aqui. Então, de um modo geral, para hoje, era essas ferramentas que a gente quer trazer para vocês, para este ano, né? Então, ano que vem aí a gente já vai estar trazendo mais ferramentas, mais ações. Não deixem de compartilhar com a gente, manda lá no grupo, né? Quem é membro do presencial, posta, marca a gente, justamente aí as aulas a gente criou, né? Justamente aí para estar atendendo essas demandas de vocês, tá maturando aí, fazer com que, de novo, o EAS ele não morra no domingo, e sim ele comece no domingo. É uma coisa que a gente fala muito aqui, né? O EAS ele não termina no domingo, e sim ele começa ali. E, de novo, volto a frisar que o resultado de vocês é o nosso resultado. Com certeza, quanto mais cases de sucessos aí Brasil afora, quanto mais estéticas tendo sucesso, melhor é porque daí a gente consegue elevar a nossa régua. É o que eu quero. É um trabalho árduo, um trabalho de formiguinha, mas a gente quer elevar essa régua. É uma coisa que eu falo muito, gente, não vamos ficar sofrendo uma vida inteira aí, né, trabalhando de sol a sol e sem ter um planejamento, sem olhar para o futuro. Quantos sonhos que estão se tornando pesadelo? Isso é uma dor que eu tenho muito forte, que eu trago muito aqui no dia a dia, né? Então, é essa pegada aí que eu quero trazer para vocês. No mais, é desejar, então, né, um feliz ano novo. Aproveitem, sim, esse momento de ciclo, de renovação, de revisão. Olhem, então, façam-se essas 3 perguntinhas de todas as ações de vocês do ano de 2022. O que eu fiz que foi bom, que eu vou continuar repetindo em 2023? O que eu deixei de fazer em 2022, que eu vou começar a fazer em 2023? E o que eu fiz em 2022 que eu vou deixar de fazer para 2023. Só essas 3 perguntinhas já vai ajudar vocês bastante com as metas e os objetivos de vocês. De novo, é o momento da gente se reunir com a família, é o momento da gente pensar o que eu quero, o que eu não quero, ano que vem vai ser diferente, ano que vem vai ser assado, frito, cozido, mas de nada adianta vocês só pensarem assim e não irem para a execução. Então, hoje vocês têm ferramentas, têm formas de fazer, tem a gente aqui, tem os próprios membros para se ajudar nesses sonhos, nesses objetivos, para a gente fazer realmente um 2023 melhor para todo mundo, próspero. A gente sabe aí que tem questão externa que não tem nosso controle, mas o que está no nosso controle a gente pode estar fazendo, né? Fazer a diferença, fazer o nosso dia a dia, independente de política, independente do que for, carro sujando na estrada vai ter, gente comprando carro vai ter, gente precisando higienizar carro vai continuar tendo ano que vem. Não vai se deixar de existir carro ano que vem. Então, é nisso que a gente tem que focar, nisso que a gente tem que se basear, se pautar para construir o nosso resultado. Show de bola? É isso então para hoje. Obrigado a vocês que estão aí online. Essa aula eu deixei gravada e eu vou depois mandar o link dela. Essa eu vou subir no YouTube, porque eu sei que muita gente queria estar aqui online, mas está na correria do final de ano. Nem todos conseguiram desprender um tempo para estar aqui, mas eu vou estar mandando depois o link no YouTube, ali para vocês poderem reassistir essa aula de hoje aí para ajudar aí nesse planejamento, quem sabe aí nesses dias de final de ano fazer acontecer. Beleza, pessoal? Obrigado a todos, né? Bom descanso. A gente vai se falando e ano que vem tem mais aula, né? Tamo junto. Sei.